Senhor presidente, senhores deputados, senhores senadores, ilustre depoente, quero homenagear aqui o trabalho do eminente relator. Também quero elogiar aqui as respostas dadas pelo senhor Eli Cohen. Eu tive a oportunidade de visitá-lo, né? Quando soube pelo Metrópole a dimensão e o tamanho dessas denúncias, imaginei que era importante que ele viesse a essa CPMI, né? Fui ao seu escritório, conversei com ele, né? Algumas coisas foram colocadas e muitas outras estão sendo colocadas aqui, né, nesse momento. Eu acho que a sua vinda aqui, senhor Eli Cohen, é importante para elucidar uma situação que aparentemente estava barrida para debaixo do tapete. Eu quero fazer alguns comentários antes de fazer uma pergunta à Vossa Senhoria, dizer o seguinte: Vossa Senhoria afirma, por ocasião do seu depoimento, que essas fraudes começam em 2005, só que Vossa Excelência se refere aos consignados, aos empréstimos consignados, né? Exato. Os descontos associativos, né, me permita colocar dessa forma, eles eram uma espécie de prerrogativa da CONTAG, porque até o princípio de 2019, mais de 80% desse total eram só da CONTAG. Você tem, aí eu quero um comentário de Vossa Senhoria, você tem 12 ACTs ativos em 2014, 2015, que é o marco temporal estabelecido pelo relator. Quando você chega no final de 22, você tem 21 ACTs, sendo que em 2019 e 2020, 9 entidades foram descredenciadas justamente por problemas ligados a descontos ilegais. E você chega ao final de 24 com 37, final de 25, meados de 25, com 37 ACTs ativos. Então, a primeira pergunta que eu faço a Vossa Senhoria: o que foi que houve? Por que, de repente, tanta atenção dessas associações, né, para o INSS, que antes era praticamente um local em que apenas a CONTAG, ou majoritariamente a CONTAG, trabalhava com desconto associativo? Senhor senador, o senhor só não prestei atenção. Que época que o senhor falou? Não, eu estou dizendo o seguinte, que até 2019, a CONTAG sozinha era beneficiária de mais de 80% do total dos valores arrecadados com descontos associativos, até o início de 2019. Nós temos aqui, em 2019, 16 ACTs celebrados ativos. Tá? Você termina o ano de 22, que é o final do governo do presidente Bolsonaro, com 21 ACTs ativos, e termina 25 com 37 ACTs, quer dizer, 37 associações de repente descobriram esse filão aí de desconto associativo. O que é que o senhor atribui, de repente, essa atenção tão grande, né, ao desconto associativo junto ao INSS? Veja bem, eu entendo o seguinte, senador, que... Eu acho que Vossa Excelência contou o meu tempo antes de eu começar. Já está em 6 minutos, não falei 4 minutos aqui. 4 minutos? Por favor, responda, doutor Eli. Continuando. Veja bem, os acordos de cooperação técnicas que foram realizados em um ano ou em outro ano, é muito circunstancial o senhor avaliar se houve vantagem. Não. Nós sabemos que, claro, que houve, mas é circunstancial. O fato, na verdade, está em como eles são utilizados. Veja, é um direito de uma associação ou de um sindicato, se ele tem todos os documentos necessários para obter esse acordo, é quase que um direito. O fato não é esse, poderia ter 300, desde que todo mundo fosse honesto. O fato é como, na verdade, se manobra esses acordos, não como eles são feitos. Então, eu sei que foram feitos alguns no governo Bolsonaro, muitos no governo Lula, mas isso é circunstancial. Eu entendo, como o senhor também, eu entendo que, claro, que isso é no mínimo estranho, mas quando o senhor se detém em situações objetivas e não subjetivas, que são números, adesões, quantidades absurdas de adesões e quantidades de reclamações sobre o mesmo mérito, não há o que Eu vou tentar ser mais objetivo. É porque Vossa Excelência, Vossa Senhoria fez uma afirmação que de 2016, quando acaba com desconto obrigatório, há uma tensão. Na verdade, foi em 2017, quando há a reforma trabalhista. Então, a partir de 2018, 2019, há uma tensão maior. Veja, o senhor falou sobre 3 associações, não é isso?
3 entidades, que eram ligadas ao Camisote e ao Careca do INSS. Sim. Nós temos 37 entidades. Sim. Então, a minha pergunta é o seguinte, nós estamos falando de 3,3 bilhões em 2024. 3,3 bilhões. Isso é quantos por cento? 8%. Significam 8% do total essas 3 entidades. Sim. Então, 92% não foram objeto da sua investigação, viu, senhor relator? 92%. Então, o senhor acha que esse método criminoso, né, de se utilizar de terceiras pessoas para se locupletar com o recurso que é recepcionado pela entidade, utilizando métodos de associar pessoas contra a sua vontade, por diferentes estratégias, é uma situação que se repetiria com esses 37 entidades? Todas. Todas elas? Eu fico tranquilo de dizer. Bom, eu só chamar a atenção do relator 100%. Que a gente está falando de 37 entidades. Vou pedir silêncio mais um pouco, por favor. Investigado pelo senhor Helicói, majoritariamente foram 3 entidades que representam de 8% do total desses valores. Se nós fizermos uma conta simples, o senhor falou em 12,5 bilhões de reais, fizemos uma conta simples, nós chegamos ao final de 22 com um pouco mais de 2 milhões de associados. Isso dados do meu INSS com obtidos por lei, tá? E ao final, em meados de 25, quando houve a operação sem desconto, nós estamos falando aí de 9 milhões e 600 mil associados. Exato. 9 milhões e 600 mil. A se levar em consideração que o que a CGU fez é verdade, ou seja, 98% não reconhece o desconto, vamos pensar em 100, 9 milhões e 600 vezes R$50 multiplicado por 12, um ano, dá quase 5 bilhões de reais. Sim. Se pensarmos só nos 2 anos e meio, nós estamos falando aí de quase 14 bilhões de reais, senhor relator. Se eu estou levando em consideração que é o que a CGU está dizendo, que fez uma amostragem e 98% disse que não sabia. Então eu pergunto, o que significou essa corrida aqui? A gente pega aqui 2022, tem 780 milhões de reais. Nós chegamos em 24 com 3,3 bilhões. Houve um afrouxamento de controles? Houve um desprezo pelas normas vigentes, houve uma orquestração de dentro da Previdência por funcionários que estavam em postos estratégicos na sua apuração em locais estratégicos que permitiram que esse número tão grande de associados entrasse sem que despertasse nenhuma preocupação, quando com 40 mil reclamações em 2019 e 50 mil em 2020, 9 entidades foram descredenciadas. A gente está falando de mais de 1 milhão de reclamação no meu INSS e o governo não tomou nenhuma providência. O senhor acha que isso é normal ou havia uma orquestração criminosa dentro da instituição e de fora para dentro? Bom, como eu já disse, eu trabalho com dados objetivos. O fato aqui é muito claro. Veja, os números, não é minha opinião, são os números. Nós temos aí 1.200.000, se não me engano, na saída do governo Bolsonaro, isso triplicou, duplicou e depois triplicou. Nós estamos falando em bilhões que foram triplicados. Ou seja, olha, sem fazer juízo de valor e sem tender para um lado ou para o outro, até porque eu acho que todos temos que estar só do lado do aposentado, nem com a direita, nem com a esquerda. Mas uma coisa é clara, nós saímos de 1,2 milhões e no primeiro ano do governo Lula subiu para 2 milhões, né? É que eu estou sem óculos, que eles acabaram de quebrar o meu óculos, então não estou conseguindo enxergar aqui os dados. Mas de qualquer forma, e depois subimos a esse número extraordinário. O fato é que, se nós não analisarmos os números, o que nós vamos fazer? Nós vamos ficar ouvindo conversa, falar, não, mas espera aí, não, mas é assim. Não, vamos analisar os números, já que não se entra no entendimento de quem é o pai da criança, analisa os números. A real é essa. Até porque esse modelo de fraude já vem, como eu disse, desde 2005. Só mudou de cara. Ele muda de cara, mas mantém a mesma vítima, o aposentado. Essa que é a realidade. Obrigado, senhor Helicói. Não tem outra pergunta, não? Não, excelência. Prazo encerrado. Não, prazo encerrado, excelência. Com a palavra, por 10 minutos, para perguntas e respostas, a deputada Adriana Ventura. Obrigada, presidente. Cumprimento aqui o nosso excelente relator, Alfredo Gaspar. Vossa Excelência, seja bem-vindo. Senhor Eli, obrigada pela presença. Eu vou fazer perguntas, assim, bem objetivas. E eu gostaria primeiro de uma explicação. Eu queria entender um pouco a questão da sua fala. Você disse em alguma entrevista, e também hoje reiterou, que todas as associações utilizam essa fraude. A minha pergunta é,
Há alguma exceção na sua visão? Não. Tá, porque daí, ok. E se não tem, por que o Ministério Público e a Polícia Federal focaram em apenas 11 ou 12 entidades, quando, na verdade, o senhor fala em 33? Eu vi que hoje a CGU finalmente, eu acho que talvez porque o senhor viesse aqui, falou que vai atrás das outras. Mas a minha pergunta é, por que focar em 11 e 12 e não nas 33 que o senhor falou? Na minha opinião, é porque sempre o mérito da questão não é para alguma parte política, não é o aposentado, e sim não segurar essa questão, né? Ou seja, essa responsabilidade. O fato é esse, na minha opinião, é isso, porque quando eu digo que todas são fraudes, é porque eu venho além de advogado, eu venho de uma família de negociantes. Não existe o negócio sem roubar. Esse negócio ele só funciona roubando. E o senhor disse que peticionou para vários órgãos, né, se eu não me engano foi CGU, Congresso, e parece que sentaram em cima. Eu queria que o senhor esclarecesse para quem exatamente foram endereçadas essas denúncias e que respostas o senhor recebeu. Essas denúncias, eu direcionei as denúncias para a polícia. Polícia Federal? Não. Para a Polícia de São Paulo. Os advogados, eles têm, como eu, que sou criminalista, investigativo, eu tenho uma relação mais próxima com N autoridades da Polícia Federal. Eu sei quando eles vão levar o caso adiante ou quando não vão. Tá, mas então, para quem o senhor mandou, senhor Elias? Só falar, eu encaminhei essa denúncia para fulano do órgão tal e ciclano do órgão tal. Sim, a terceira delegacia da DIG de crimes financeiros. Então, o senhor enviou essa denúncia para lá. Agora, a pergunta aqui é o seguinte, você não teve resposta, mas você não oficiou nem Polícia Federal, nem Ministério Público, nem Congresso, certo? Então, isso foi só para esses. Ok. Agora, a minha pergunta, o senhor nunca pensou em apresentar uma notícia-crime para a Polícia Federal, nem para o Ministério Público? Tem alguma razão para isso? 1000 vezes eu pensei. 1000. E por que o senhor não apresentou? Porque eu sei como funcionam essas situações. Quando eu vou tentar ser rápido. Quando eu comentei sobre a Operação Encilhamento, foi a mesma coisa. Eu mandei para o Ministério Público Federal, mandei para a polícia, ninguém me ligou. E aí eu só mandei para um jornalismo investigativo e todo mundo me ligou. Entendi. De volta. Eu tenho uma outra pergunta. O senhor falou que o senhor representava 400 os clientes ali da Ambec, né? Minha pergunta objetiva é, como que o senhor chegou no Maurício Camizotti? Porque o senhor explicou, mas para mim não ficou claro. Por que o senhor sentou com ele e como o senhor chegou até ele? De uma maneira breve, o senhor pode repassar? Aquilo que qualquer advogado tem obrigação de fazer. Atender os interesses dos seus clientes. Eles entendiam, na verdade, eu entendia que eles tinham direito a danos morais, afinal de contas, eles estavam encabeçando uma quadrilha. E daí o senhor solicitou uma visita, foi logo prontamente marcada. É um senhor muito conhecido em São Paulo, no Brasil inteiro. Ok. A outra pergunta é em relação a essa distribuição, né, de 72,5 e 27,5 que o senhor falou entre o Careca e o Maurício Camizotti. Isso é uma coisa que está no estatuto, no contrato, ou é um combinado entre eles? Essa divisão que o senhor falou da sociedade Careca do INSS, Maurício Camizotti. É um contrato. Está no contrato. É isso que eu queria esclarecer. Que eu tenho como disponibilizá-lo também. Muito obrigada. Agora, a outra pergunta... O senhor falou do Maurício Camizotti, né, que ele é um dos capos, mas não é o capo do capo, que tem outros capos, que a gente precisa descobrir os capos. O senhor frisou bastante isso. Na sua visão, quem é o capo do capo, o capão? Não existe. Não existe. Tem sindicatos, por exemplo, que têm associações como Laranja. É que veja, eu nunca fui contratado para ampliar as minhas investigações, mas se eu fizer isso, não sobra um. Porque é grotesco, eles são... Presidente, uma questão de ordem, presidente. Questão de ordem, senador Rogério Carvalho. Eu determino a secretaria que interrompa o tempo da deputada. Pois não, excelência. É uma questão de ordem, porque ele está aqui sob juramento. Sim. E sob juramento, ele não pode fazer determinadas afirmações sem poder provar. Porque, de repente, ele está colocando determinadas pessoas, entidades, situações, sem uma comprovação. Eu sei, isso. Senhores, ele não a pode questão de ordem está em
a questão de ordem está em andamento. Senhor presidente. Não, ele pode interromper, Adriano. Em questão de ordem, pode. Mas qual é o artigo da questão de ordem? Desculpa, eu gostaria de saber qual é o artigo. A questão de ordem é objetiva. Se o depoente está sob juramento, é importante que ele seja lembrado o tempo todo que ele está sob juramento. Só porque se ele começa a acusar, de repente aqui, todas as pessoas que ele falou vai receber um mandato de prisão ou restrições cautelares, certo? Então a gente precisa tomar cuidado com isso, Pois não, porque é grave essa situação. Está colocado. Obrigado pela... Determina a continuidade do tempo para a deputada Adriana Ventura. Presidente, eu só gostaria que a gente criasse aqui uma educação de pelo menos não interromper a fala de um parlamentar. Então eu queria solicitar que a gente tivesse como regra, pelo menos fazer questão de ordem depois que acabar a fala, porque senão corta o raciocínio, corta tudo. No mínimo é deselegante. É correto. Bom, eu pedi para votar, mas enfim. Mas, de qualquer maneira, eu queria... O senhor afirmou, em um determinado momento, doutor Eli, que os melhores advogados defendem fraudadores e conseguem criar alguma dúvida sobre as empresas e tal. Eu gostaria que o senhor brevemente tentasse mostrar quais seriam essas teses jurídicas que são apresentadas para blindar as seguradoras e responsabilizar apenas os laranjas. Senhor, assim, existe uma tese que o senhor construiu sobre... Sim. Então, o senhor pode falar muito brevemente sobre ela, por favor? Rapidamente, dessa forma. Se eles são pegos, eles dizem, eu só presto serviço, eu só forneço esse plano de seguro. Olha, se alguém está fraudando aí, é a associação. Esse é a blindagem deles. A blindagem, e essa foi sempre a dificuldade do Ministério Público de conseguir levar a responsabilidade penal a essas pessoas, porque isso já aconteceu em 2014 com a Crefisa e aconteceu, se não me engano, em 2019 com a Sabem, e só foi imputada a responsabilidade civil. Não conseguiram imputar a responsabilidade penal porque eles não conseguiram fazer o que eu fiz, linkando toda a cadeia do crime. Esse foi sempre o cerne da dificuldade de se colocar os verdadeiros beneficiários da fraude na cadeia. Obrigada. E eu também quero falar sobre a questão da omissão institucional, que de certa forma o senhor tocou nesse assunto. A questão de, você vê muitas vezes servidores, todo mundo finge que não vê, finge que não sabe, deixa a coisa fluir. Em quais órgãos ou instituições públicas o senhor sentiu isso de uma maneira muito clara neste caso? Todos que poderiam ter feito alguma coisa não fizeram. Todos. INSS, então, o Ministério da Previdência, veja, todos tiveram conhecimento. É só entender uma coisa. A farra do INSS, que foi publicada pelo Metrópole, começou 2 anos antes. 2 anos. Foram roubados milhares e milhares e milhares de aposentados, mesmo depois do Metrópole ter publicado todo o modus operandi de todo. Essa é a grande realidade. E antes do Metrópolis, o senhor chegou a oferecer para outros veículos de imprensa ou foi somente para o Metrópolis e por qual razão? Como eu já disse, eu ouvi. Eu mandei para a revista Veja. Você falou. E eles publicaram uma notinha porque eles não tinham condições de fazer naquele momento porque estava em época de segundo turno de eleição. Você falou. Agora, eu acho que eu vou para a minha última pergunta, e ela é uma pergunta assim, bem objetiva. O senhor, quando entrou aqui, o senhor falou claramente, quando começou... Obrigada, presidente. Quando o senhor começou a fazer a sua exposição, você falou claramente que estava aqui por valores, por princípios, e falou que já te ofereceram muito dinheiro, para não falar. A minha pergunta objetiva é quem ofereceu dinheiro para o senhor e quando ofereceu? N vezes. Quem? Pessoas que se diziam ligadas a um sindicato, uma associação, mas eu não levo em consideração. Eu vou dizer que isso é muito comum na advocacia que eu faço. É muito comum. É por isso que quando me oferecem proteção, sim, é claro que é perigoso. Todo mundo fala, como é que você é maluco de fazer um negócio desse? É o que eu vi aqui nas minhas mensagens. Isso quer dizer que desses operadores, ou todos esses nomes que foram falados no teu slide, não foi nenhum desses. Você está falando que são coisas corriqueiras do dia a dia. Não é corriqueiras do dia a dia. É sobre esse assunto, para de falar. Principalmente, eu vou dizer isso, olha, eu gostaria que, na verdade, entendesse que eu estou contando só a verdade para colaborar. Sim. Perfeito? Logo que saiu a questão do Sindinap e envolvimento do irmão do Lula, logo em seguida eu recebi uma ligação anônima à 1h da manhã para parar
de investigar. Eu já tinha parado. A real é essa. O problema, na verdade, é que o Maurício Camissotti arrebentou com todos eles. Essa é a realidade, porque veja, foi o Maurício Camissotti que deixou que tudo isso ficasse público, escancarado. Não dava para não incluir todo o resto, porque todas funcionam do mesmo jeito. Obrigada. Obrigado, deputado.